Oi gente, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Falando com Deus Sempre, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. É um prazer ter vocês aqui comigo e hoje nós vamos iniciar uma nova série que ela fala do poder libertador do perdão. Nós vamos falar sobre o perdão. Essa série vão ter 5 dias e hoje é o primeiro dia da série, o qual fala que perdão é uma decisão e não uma emoção. E nós vamos falar baseado em Colossenses 3,13. Quem escreveu essa carta à igreja de Colossenses foi Paulo de Tarso. Fala assim no capítulo 3, versículo 13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei-vos também. Então, o que estava acontecendo aqui? Quando Paulo de Tarso ele escreveu aos Colossenses, ele estava preso, né? E a igreja de Colossos estava passando por uma situação, ela estava sendo influenciada por muitas ideias erradas, né? Alguns diziam que Jesus não era suficiente, né? Que eles tinham que seguir regras, tradições, filosofias que não era verdade. Então Paulo escreveu dizendo que Cristo era suficiente. Ele escreveu isso no capítulo 1 e 2. E no capítulo 3 ele muda o contexto, né? Ele fala que eles já tinham sido transformados por Cristo, então eles tinham que viver essa transformação, eles tinham que mostrar que eles já tinham sido transformados. E nesse contexto é quando ele fala sobre o perdão, que perdoar não é uma emoção, perdoar é uma evidência de uma nova natureza, né? Que realmente eles tinham sido transformados. A igreja de Colossos, naquela época, ela tinha muitos judeus, gentios, escravos, senhores, né? Pessoas muito diferentes convivendo juntas. E se não houvesse perdão, ia ser impossível aquela igreja sobreviver. Por isso Paulo falou assim como Cristo vos perdoou, assim fazei-vos também. Né? O perdão ele não começa no que o outro merece, ele começa no que Cristo já fez por nós. Quando o Senhor Jesus Cristo ele morreu na cruz do Calvário por mim, por você, quando ele estava morrendo, ele falou para o Pai, Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Né? Então ele estava sendo morto, ele já tinha sofrido muito ali e o pedido dele foi para o Pai perdoar aquelas pessoas, né? Então aí vem aqui para nós, né? Muitas vezes a gente carrega uma mágoa, um ressentimento de alguém que fez algum mal pra gente e a gente não quer liberar perdão. Sabe o que acontece quando você não libera o perdão? Você aprisiona aquela pessoa com você. Aonde você vai, aquela pessoa está presa com você, sabe? Porque você está cheio de dor, de ressentimento, de mágoa, de ódio. Então você vai para casa, ela está com você, você vai trabalhar, ela está com você, você vai para a escola, ela está com você. Aonde você vai, ela está com você. A partir do momento que você libera o perdão, você liberta, você é livre daquela pessoa, né? Você é livre daquela mágoa, daquele ressentimento, daquela situação e você deixa para trás todo o mal. Uma vez, gente, eu passei por uma situação muito difícil mesmo. Uma pessoa, ela me fez um mal assim que me doeu muito. E eu estava na igreja, quando eu estava voltando para casa, Jesus falou assim no meu coração, Deus falou para mim, né? Falou assim, quando você chegar em casa, você vai ligar para tal pessoa e você vai pedir perdão para ela. E eu vim discutindo com Deus, eu falei, não, o senhor deve estar enganado, porque eu não fiz nada pela pessoa, o senhor lembra o que ela fez para mim? E eu discutindo com Deus, né, no pensamento e tal, ele falou, não, você vai pedir perdão para ela. Gente, eu vim ali discutindo com Deus, falando no pensamento. Eu cheguei em casa, eu peguei o telefone e eu liguei para a pessoa. Eu falei, fulano, tudo bem? Ela falou, tudo bem. Eu falei assim, então, eu quero te pedir perdão se eu te magoei, se eu te fiz alguma coisa errada. Gente, ali a minha voz até assim, indagava, sabe, parava assim. E ela do outro lado, ela ficou muda, assim, ela não entendeu. Ela falou, não, Mônica, você não me fez nada, imagina, tá tudo bem, não sei o quê. E ali a gente conversou no máximo 2 minutinhos. Aí eu pedi para ela chamar o marido dela, né? Primeiro foi o marido, aliás, depois foi a esposa. Foram 2 pessoas. Aí eu pedi perdão para os 2. Porque eles tinham falado alguma coisa que me magoou muito, que eu não gostei. Enfim. Aí quando eu desliguei o telefone, gente, diante de Deus, parece que tirou um peso aqui de mim tão grande. E eu comecei a amar aquelas pessoas de todo o meu coração, Hoje eu consigo falar isso
com leveza, não me faz mal, não me dói. Eu amo essas pessoas de todo o meu coração, sabe? E ali eu fui livre. E eu tinha elas presas comigo. Onde eu ia, elas iam comigo. E a partir do momento que o Senhor tocou no meu coração e Ele pediu para eu pedir perdão para aquelas pessoas, eu não sabia por que eu tinha que pedir perdão. Depois que eu entendi, quando eu perdoei aquelas pessoas, eu fui livre, eu fui liberta, o Senhor me libertou. Foi fácil? Não, não foi fácil. Tanto é que eu vim discutindo com Deus no meu pensamento, né? Mas foi a melhor escolha que eu fiz. Eu decidi obedecer e o Senhor mudou a minha vida ali. E eu aprendi isso, gente, nunca mais esqueci. Sabe, perdoar não é fácil, mas é uma decisão. E quando você perdoa, realmente você esquece. Você não apaga o que aconteceu, só que aquilo não te magoa mais, aquilo não te machuca mais. Você consegue falar daquilo sem nenhum ressentimento, sem nenhuma mágoa. Você fala daquilo para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, para falar que Ele realmente é suficiente e que hoje eu sou transformada porque Ele me perdoou primeiro. Então, hoje eu queria falar dessa série, né? Falar que o perdão, ele é uma decisão e não uma emoção. Que hoje eu e você possamos aprender a viver essa palavra que o Senhor nos dá, né? Que nós venhamos a partir de agora a decidir a perdoar, tá bom? Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde, que Ele te ensine a perdoar, que Ele te ensine a viver a partir deste momento o perdão, porque o perdão liberta você. Amanhã vamos dar continuidade na nossa série, falando do perdão, será o segundo dia. Eu espero vocês amanhã. Fiquem com Deus e que Deus abençoe grandemente a vida de vocês.